bem com vocês? Eu sou a pastora Adriana, da Igreja da Família Amor de Cristo. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir uma mensagem que eu tenho a certeza que vai impactar a vida de vocês. Mas antes eu peço que você curta esse vídeo, dá um like, compartilhe, ative o sininho, porque assim a gente vai alcançar mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas. Que Deus abençoe todos vocês. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e a abrisse no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6 é a nossa segunda mensagem de hoje. Gênesis capítulo de número 6. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 6, versículo de número 5. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. Oh, glória a Deus! Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. Diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. A Bíblia fala no versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do homem era só má continuamente. Então olha só, a maldade havia se multiplicado. Como na mensagem anterior nós estávamos aprendendo, as pessoas elas estavam dormindo. E quando a maldade se multiplica, ela se multiplica rapidamente. Hoje nós vivemos no mundo, o mundo da era social, das mídias sociais, o mundo das influências. E eu pergunto, quem tem sido a sua influência? Quem tem te influenciado? Quem tem sido um influenciador para você? Talvez uma pessoa que você nem conheça, mas você veja no Facebook, no Instagram e acha que tem a vida perfeita, mas longe de ter a vida perfeita, ela é uma pessoa humana. Talvez uma pessoa que tenha muitos seguidores, muitos likes. Essa pessoa tem influenciado você, talvez um amigo que nem serve a Deus, talvez um colega de profissão, talvez alguém que você nem ao menos conhece a vida. Tome cuidado com quem tem sido a sua influência. A maldade tem se multiplicado e você precisa entender que você deve seguir somente a Cristo. Você deve observar somente aquilo que a palavra do Senhor ela fala. Então a maldade havia se multiplicado. Tome cuidado com as suas influências. E no versículo de número 17 diz: Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há o espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Então olha só, Deus anuncia um dilúvio, mas a Bíblia diz no versículo de número 8 o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, e Noé andava com Deus. Então Deus ele anuncia um dilúvio, mas ao mesmo tempo em que Deus anuncia o dilúvio, Noé consegue achar graça aos olhos do Senhor. Noé ele consegue, mesmo no meio da sua geração, ser de Deus. Não importa qual círculo você hoje frequenta, não importa em qual círculo social você está hoje, se na sua empresa as pessoas servem a Deus, se não servem, se na sua casa servem a Deus ou não servem, se na sua rua servem a Deus ou não servem, o que importa é você. Você tem servido a Deus? Noé, mesmo com um ciclo completamente distorcido, ele se posicionou. Diga, se posicionar. Essa é a palavra. Você precisa aprender a se posicionar no meio do caos, no meio da sociedade, na sua família, quando te oferecerem algo errado, quando você estiver diante do celular, quando você estiver diante da televisão, você precisa aprender a se posicionar e ser diferente. Então Deus anuncia um dilúvio, mas a Bíblia diz no versículo 18: Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então olha só, Deus anuncia que vão vir águas, que vai vir o caos, e Deus chega para Noé e faz uma aliança com ele. E numa aliança Deus diz: você vai entrar na arca e você
vai ser salvo. A humanidade, Noé, vai passar a descender de você. Você agora, Noé, passa a ter um novo propósito. Querido, querida, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às águas que talvez hoje você tenha enfrentado ou vai enfrentar na sua vida ainda, Deus tem um propósito com você. Deus, ele foi capaz de dar um propósito para Noé, porque de Noé descenderia a humanidade. Nós descendemos de Noé e não mais de Adão. E ali, naquele momento, no meio do caos, Deus dá um propósito. Querido, todos nós passamos por caos, todos nós enfrentamos águas de dilúvio, todos nós enfrentamos problemas e dificuldades, mas você precisa entender que mesmo em meio ao caos, Deus te dá um propósito. Levante as suas mãos aos céus e diga: eu tenho um propósito aqui. Você tem um propósito de vida. Você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus. Há um propósito na sua vida. Encontre o seu propósito em meio ao dilúvio, em meio às águas, em meio ao caos. Deus quer te abençoar. Deus, ele chama Noé, ele dá um propósito para Noé. E a Bíblia diz no versículo 22: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então olha só, Deus manda Noé construir uma arca, um barco grande, colocar os animais. Deus poderia dar esse barco pronto para Noé, poderia, mas Deus mandou Noé fazer, para nos mostrar que existem coisas que Deus, ele faz por nós. Quando existe uma aliança, existem coisas que Deus faz com você. Ele te dá a palavra, ele te dá o propósito, ele te dá a promessa, mas existem coisas que você tem que fazer. Quem tinha que construir a arca era Noé, querido. Quem tem que construir é você. Você precisa aprender a fazer a sua parte, a renunciar aquilo que tem que ser renunciado, a largar aquilo que você sabe que tem que ser largado, a mudar em você aquilo que você sabe que precisa ser mudado, a tirar de você aquilo que você sabe que precisa ser tirado, a trabalhar, a estudar. Quem faz é você. Deus não vai fazer, Deus não vai trabalhar por você, Deus não vai estudar por você, Deus não vai se relacionar com as pessoas por você. Quem tem que fazer isso é você. Deus chamou você para fazer. Então existe uma aliança, mas nós temos que aprender a fazer a nossa parte. E às vezes nós queremos que Deus faça a dele e a nossa, mas não, Deus vai fazer a parte dele. E a parte dele é o propósito. Diga: é o propósito. E a sua é fazer cumprir o propósito. É ir atrás, é correr, é orar, é buscar, é mudar, é transformar, é agir. Então o Noé, ele teve que aprender a fazer a parte dele. E no capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Então Deus olha para Noé e fala: entra, vai. Querido, você tem uma promessa de Deus? Só vai. Fica parado não, vai, entra. Depende de você pisar. Diga para a pessoa que está do seu lado: diga vai, diga eu vou. Você precisa ir, só vai. Tem a promessa, crê e vai, segue. Então Deus disse: vai, Noé. E no versículo 6 do capítulo 7 diz: e era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então olha só, Noé, ele estava na flor da idade. Ele só tinha 600 anos quando Deus rompeu com a vida dele. Porque Noé, ele era um agricultor. Deus chega para ele com 600 anos de idade, fala: você vai mudar o seu ofício, vai ser um marceneiro, vai construir uma arca, eu te dou um novo propósito de vida. De você, Noé, agora vai descender toda a humanidade. Olha a responsa que Deus colocou sobre as costas de Noé, com 600 anos de idade. Nunca é tarde, querido, para Deus começar um propósito na sua vida. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você começar. Nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde para você parar de errar. Nunca é tarde para você romper. Nunca é tarde para você mudar o rumo das coisas. Noé teve que mudar o rumo das coisas. Ele morava ali há 600 anos. Ele era agricultor. Ele era um homem da terra. Deus vai e dá com 600 anos um novo propósito. Construir. Querido, entenda, nunca é tarde para mudar tudo, nunca é tarde para romper,
aonde você está. Nunca é tarde para recomeçar aquilo que deu errado. Nunca é tarde para reconstruir. Nunca é tarde para se desprender daquilo que não presta. Nunca é tarde para mudar o seu coração. Nunca é tarde para mudar o seu jeito de pensar. Diga, nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, Deus deu aquele propósito. No versículo 16 diz... No versículo de número 16 diz: E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Então olha só, Deus foi lá e trancou o Noé dentro daquela arca. Existem promessas que Deus te dá, que Deus ele te tranca nelas. Como assim, pastora? Você não consegue fugir nelas, você não consegue ir para longe delas. Por quê? Porque o Noé estava dentro daquela arca, mas no meio daquela arca ele queria fugir. Estava caindo uma tempestade lá fora, um dilúvio, todo mundo ia morrer. Ele estava cheio de bichos ali dentro com ele. Existem promessas que Deus ele faz questão de te trancar, porque você não consegue fugir delas, você não pode sair delas, querido. Diga, eu não vou fugir do meu propósito. Diga, eu não vou sair das promessas de Deus. Deus tem promessas com você, querido. Não tem como fugir dessas promessas. Não tem como sair fora só porque está um dilúvio. Não tem como abrir mão do barco. Não tem como sair da promessa de Deus, porque lá fora está um caos, porque as coisas estão difíceis para você, porque as coisas estão difíceis aqui dentro. Não! Deus tem um propósito. Ele tem uma promessa. Ele te tranca e diz, vai você, eu tenho uma aliança com você. Vai em frente, siga em frente. Levante as suas mãos e diga, eu vou seguir em frente. Diga, eu não vou fugir. Deus vai realizar a promessa na minha casa, na minha vida, aonde você for. Aonde você for. E no capítulo 8, versículo 1 diz, e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Olha só. A verdade é que existem momentos na nossa vida que nós só enxergamos águas. Noé se sentia assim, dentro de um barco cheio de animais, olhava para fora tudo inundado. Existem momentos que as águas elas vêm de todos os lados, querido. De todos os lados. Você enfrenta dificuldades na saúde, parece que a família, parece que o trabalho, parece que os seus sentimentos desandam. Tem momentos que você só enxerga águas. Mas nesse momento em que você enxerga a água, Deus vai lá e aquieta as águas. Porque você precisa entender que por trás de toda a tempestade tem um propósito. Diga, por trás de toda a minha tempestade tem um propósito. Deus tem uma promessa por trás dessa tempestade que você está vivendo hoje. Deus tem um propósito por trás dessa tempestade que você sente estar vivendo hoje. Deus tem uma aliança. Ele tem coisas para a sua vida, promessas na sua vida por trás dessa tempestade. Entenda, enxergue a tempestade como um meio de chegar ao seu propósito. Deus podia ter sumido com a humanidade, não trazido água nenhuma, e toda a humanidade descenderia de Noé, mas ele tinha que passar por aquelas águas. Ele tinha que passar pelo dilúvio. Às vezes as águas vêm, querido, mas não esqueça que por trás da tempestade tem um propósito. Talvez hoje você diga, pastor, eu só vejo águas, eu só vejo caos, eu só vejo problemas, eu só vejo dilúvios. Por trás disso tem um propósito. Deus tem uma aliança com você. Ele tem uma promessa para a sua vida por trás dessa tempestade e Ele vai cumprir. Diga, Ele vai cumprir. Então Noé entendeu. No capítulo 8, versículo de número 13, diz: E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. A Bíblia diz que Noé, ele entrou na arca no dia 17 do mês 2 do ano 600. E a Bíblia diz que as águas se secaram no dia 27, versículo 14. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé ficou cerca de 1 ano e 10 dias dentro daquela arca. Existem coisas que nós temos que aprender a suportar. Noé precisou suportar as águas do dilúvio. Ele precisou entender que por trás daquelas águas tinha um propósito. Noé precisou suportar as condições desfavoráveis.
Não importa quanto tempo você tem suportado as águas. Talvez você diga: pastor, eu já tenho suportado essas águas há muitos anos, há muitos dias, há muitos meses. Não importa qual é o seu tempo. Se você suportar as águas, no versículo 18 diz: então Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos saíram da arca. Se você suportar as águas, você vai sair. Se você suportar as águas, o propósito vai se cumprir, querido. Suporte o tempo que for. Suporte 1 ano e 10 dias, suporte 1 ano e 2 meses, suporte 2 anos, suporte o tempo que for. Creia que por trás dessas águas existe um propósito, uma promessa para você. Comece a enxergar assim. E você vai sair, e você vai viver, e você vai romper aquilo que Deus disse. Quando Noé saiu daquela arca, ele com certeza olhou e disse: ufa, eu vou seguir o meu propósito. Levante as suas mãos e diga: eu vou seguir o meu propósito. Faça a sua oração agora. Isso, diga: eu vou seguir o meu propósito. Eu vou sair dessas águas. Isso é momentâneo. Eu enxergo Deus nessa tempestade. Eu enxergo Deus nesse dilúvio. Eu enxergo Deus no meio do caos. Deus tem um propósito para você, uma aliança com você. Ele tem. Rompa no dia de hoje. Creia no dia de hoje. Assuma no dia de hoje. Lutas, águas, todos nós enfrentamos, mas você tem que enxergar Deus nessas águas. Você tem que enxergar Deus com você. Você tem que olhar para fora e enxergar o teu propósito, a promessa se cumprindo na tua vida, na tua casa, na tua saúde. Oh, levante as suas mãos aos céus e diga: Deus tem uma aliança comigo. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, chegamos ao fim de mais uma mensagem. Eu tenho a certeza de que o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu quero fazer um convite especial. Temos reuniões aqui na nossa igreja, toda quinta-feira, às 9 da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Venha estar conosco. Aqui está o endereço. Nós esperamos por vocês, em nome de Jesus.